Então, quando falamos dos anjos caídos, estamos falando do mito que pode ser representado no nosso cotidiano. Peguemos o exemplo de uma grande empresa que é montada para realizar uma construção, né? Agora que temos esse futuro próximo já do metaverso, né? Vamos supor que uma empresa como o metaverso criou a possibilidade, criou um projeto que possibilitaria uma realidade virtual comum, onde arquétipos, né, poderiam partilhar de uma realidade em comum. Então essa empresa fora criada e começou a contratar empregados, a terceirizar alguns trabalhos. Em dado momento chega um grupo de trabalhadores, e esse grupo de trabalhadores já assinou o contrato, já tem tudo acertado, o salário, as funções, e quando esse grupo chega, ele começa a ler o projeto, ele percebe que existem algumas falhas nesse projeto e que existem intenções, segundas intenções nesse projeto. Então eles percebem que esse projeto ele não visa dar o poder às pessoas que irão utilizar esses arquétipos nesse mundo virtual, mas sim a dar o poder às pessoas de serem controladas neste mundo virtual. E existe uma grande diferença sobre poder e controle, que em outro vídeo nós falamos, tem outro vídeo no canal aqui especificamente que falamos sobre poder e controle. E então esses anjos, né, eles devem realizar o trabalho mesmo assim, porque eles assinaram um contrato, mas esses anjos se rebelam contra esse grande arquiteto, esses grandes arquitetos, e eles saem da empresa depois de terem realizado o trabalho sujo que ele deveria ter realizado. Mas antes de sair, esses anjos eles implantam uma sementinha nessas programações, né, como vírus, e essas sementinhas servem justamente para, em algum momento, como se fosse uma pílula, ela nos despertasse. E esses anjos saíram da empresa, né? Eles tiveram que cair, eles tiveram que descer, se rebaixar, ir fazer o trabalho sujo que tinha que ser feito, que era de dar andamento a esse projeto, mesmo sabendo que era um projeto que visava o controle de pessoas, e eles saem da empresa, né? Eles saem desse mundo virtual. E nós sabemos que todo mundo que sai de alguma empresa, pelo menos a maioria, que realizou algum tipo de trabalho de destaque e enquanto trabalhava influenciava outros colegas a trabalharem também, e que em dado momento se recusou a fazer algo ou foi contra algum desses arquitetos, algum desses chefes, e este, por sua vez, demite, ou esse trabalhador se demite, ele acaba sendo mal falado, né? O efeito manada, né? Temos esse efeito manada que os psicólogos estão analisando, estão reproduzindo para representar justamente a influência que uma pessoa numa empresa ela pode acarretar aos seus colegas. Se alguém sai de uma empresa, alguém que trabalhou bastante, alguém que trabalhou bem, sai de uma empresa, o que o chefe ele vai fazer com essa pessoa? O que ele vai falar dessa pessoa? Ele vai falar justamente que essa pessoa ela tentou tomar o poder. Essa pessoa ela tentou ser maior que o chefe. O ego dela subiu a cabeça. E por que o chefe vai fazer isso aí? Porque ele teme que outras pessoas também pensem da mesma forma que esse empregado que fora demitido ou que se demitiu, ele possa influenciar com as suas ideias e que de certa forma essa atitude colocaria em xeque o poder do chefe.
Mas na verdade esse chefe, o demiurgo, o arquiteto, o grande arquiteto, ele não tem poder algum. O poder dele reside no poder de controlar os poderes. Então é dessa forma que a gente vai entender que a linha da direita e a linha da esquerda não se misturam, não se cruzam. A esquerda é a oposição, daí que vem a palavra Satã, o opositor. Então a linha da esquerda, ela sempre vai estar contra o tipo de controle, ela sempre vai buscar a independência. Buscando a independência, ela busca o poder. E o poder o que que é? Poder sobre os outros? Não. Isso é controle. No momento que o poder começa a controlar outras pessoas, o poder se perde e vira controle. E quem está controlando os outros poderes acaba também afetando os poderes dos outros. Então fica uma rede de controle. Os anjos caídos podem ser entendidos dessa forma. Todo aquele que se rebela, mitologicamente, pode ser comparado a um anjo caído ou a um anjo rebelde. Então Lúcifer, ele é dessa forma, expressado nas religiões. Na nossa linha luciferiana, nosso rito luciferiano independente, retificado e aceito, Lúcifer, ele tem como representação o fogo que é acendido, uma chama negra, o fogo que acende, tanto no sentido de acender o fogo e que acende aos céus. É a natureza do fogo, é subir. Todo fogo, toda chama criada, acendida, tende a acender, a subir. E ele busca a escuridão. Ele busca a escuridão porque é o seu par perfeito. A escuridão que é a Lilith, a escuridão que é a grande deusa. E a união desses dois gera luz. Essa luz que nessa criação desses arquitetos que criaram essa ilusão que é a vida, ela foi o único elemento que permaneceu em destaque para que a escuridão fosse rejeitada. Observe as escrituras. Era tudo escuro, era tudo era treva, e o demiurgo disse que se faça a luz. Como que surge a luz do nada? A luz não surge do nada. Existe alguma informação nesse mito que não fora passada. E é justamente isso. Esse é o trabalho oculto que o demiurgo, quando eu falo demiurgo, estou falando da mitologia que os religiosos, né, que os religiosos que criaram esse mito, eles tentaram ocultar ao criar a mitologia. Então eles criaram uma mitologia ocultando o fogo que eles tiveram que usar, ou seja, os anjos caídos que eles tiveram que usar para fazer a criação. Lilith foi enganada na mitologia. Lilith ela queria montar em Adão, ou seja, montar. O que é montar? Montar é a escuridão sobre o fogo. Ela queria que Adão fosse o fogo, mas Adão não era fogo. Adão ele fora programado, ele é o próprio arquétipo humano programado, doutrinado para servir o grande Deus, o grande arquiteto, os arquitetos. Então Lilith ela percebe que Adão não quer, então Lilith foge, cria asas e foge para o Mar Vermelho, fica acima do Mar Vermelho. E lá os anjos que foram buscá-la, né, ela descobre que o seu trabalho nessa grande empresa era destruir, era matar, era gerar filhos e matá-los. Percebam na mitologia como a história é contada. Por que o fogo ele não apareceu? Por que o fogo não está escrito? Por que nas escrituras não tem a criação do fogo? A criação do fogo ela vai ter mais tarde com o próprio Adão após o pecado. A gente vai ver nas escrituras, no Talmud, a gente vai ver Adão criando o fogo. Ele mesmo cria o fogo. E essa criação do fogo ela está atribuída ao homem. Então, a partir da mitologia, se nós analisarmos minuciosamente, nós vamos ver nas alegorias nós mesmos. Nossa vida cotidiana, como eu dei o exemplo das empresas. Hoje em dia acontece isso, sempre vai acontecer isso. Porque a empresa ela vai querer controlar. É o controle, manter todo mundo sob controle.
sob controle por quê? Porque essas pessoas detêm o poder. Karl Marx falava disso. Né? Produção e o consumo. Ou o empregado e o patrão. O patrão, ele não tem poder algum. O patrão tem controle sobre os poderes. O poder da mão de obra, a força do empregado para realizar determinada criação. Então, os anjos caídos podem ser interpretados dessa forma. Mas o mais importante é entendermos que o caminho da esquerda, da linha da esquerda, ele não é isso que falam. Pois a única divisão, o único divisor de águas, aí que surge essa palavra divisor de águas, é a própria direita. São os próprios criadores dessas mitologias que excluem na própria mitologia o criador da luz, o portador da luz. Quem é o portador da luz? Senão o fogo. Quem é a guardiã do fogo, ou a guardiã da luz? Senão a própria escuridão. Um guarda o outro. Por isso que esse é o par perfeito, que gera a luz. A luz que, na direita, estará em confronto com a escuridão. Iremos encontrar a dualidade na direita. Quem vai dividir toda a criação, quem vai dividir, vai colocar em dúvida a mente do arquétipo humano, é sempre a direita. A direita ela nunca vai colocar uma terceira opção. Vejam pelos mandamentos. Se você não cumprir isso, você vai para o inferno. Se você não cumprir isso, você é mau. É o bem e o mal, a noite, o dia. É sempre essa dualidade. E no segundo dia da criação foi o único dia que o demiurgo não disse que era bom, não disse que era ruim, não disse nada. Porque foi justamente o dia que ele, segundo a mitologia, separou as águas de baixo das águas de cima. As águas de baixo, na verdade, elas representam as mães, todas as mulheres que geram os filhos. E as águas de cima representam o mundo dos arquétipos, Lilith, que gerou todas as inteligências que no mundo da ritualística, nessas águas de baixo estão. Então a divisão que surge na segunda-feira, que é o dia dedicado à lua, que é o dia dedicado aos anjos luciferianos, por isso que aí depois nós vamos encontrar a figura de São Jorge matando o dragão na lua, porque isso é uma referência mitológica ao cristianismo que mata o paganismo. Nós vamos começar a entender que o satanismo, o luciferianismo, não busca de nenhuma forma dividir as coisas, mas sim mostrar que não existe divisão alguma. A divisão ela vem das religiões. Ou você faz isso, ou você vai para o inferno. Aonde está o livre-arbítrio nisso? Se você não for como eu quero que seja, então você vai morrer. A tua alma será extinta. Olha o absurdo que é. É assim que as religiões trabalham com o medo das pessoas. O medo é um instinto natural do ser humano, mas eles usam o medo para justamente manipular as pessoas. Manipular o quê? Manipular o poder das pessoas. O poder de ser feliz. As religiões não querem que as pessoas sejam felizes. As religiões querem que as pessoas continuem com medo, pois a partir do medo elas podem manipular. Então a linha da esquerda não se cruza com a linha da direita. A linha da esquerda é a felicidade. A linha da esquerda é independência. A linha da esquerda é dignidade. A linha da esquerda é prazer. Prazer de Lilith. Poder de Lúcifer. E a honra de Mamon. A honra da bem-aventurança. Então é isso. Espero que tenham gostado e muito obrigado. Até mais.